gente te conta. Olá, sejam bem-vindos ao A Gente Te Conta, o podcast do City Escola Gerânio. Mais uma semana, mais um episódio. Agora, saindo dos pilares, nós vamos falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. E, claro, estamos aqui mais uma vez no City Escola, em loco. Então, se você ouvir gritos e correria, são as crianças que estão no momento de livre brincar, que é um tema que a gente vai falar futuramente. Lógico, se eu estou aqui, não estou sozinho. Oi, gente, aqui é a Isadora, de novo com vocês. Estamos aqui com a nossa querida coordenadora pedagógica. É muito bom que a Dani consiga estar aqui com a gente, porque ela tem um nível de conhecimento nessa área sensacional. E aí, mais uma vez apresentando, a Dani é pedagoga e psicopedagoga, coordenadora pedagógica do City Escola e mãe do Vicente, que é da nossa turma Jataí Matutino. E nós também estamos aqui hoje com outra professora da nossa escola, que é a professora da turma Mandaçaia Mirim, que é a Aline. A Aline Albuquerque, ela é pedagoga e neuro e psicopedagoga, e ela está engajada em projetos sociais educacionais desde 16 anos. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. O mais importante é que a Aline é professora do Theo, meu filho. Coraçãozinhos aqui agora nesse momento. Gente, lembrando, comenta lá. Ah, sim, sobre comentários, isso é importante. Eu falei de um sorteio de um brinde no episódio anterior, né, dos comentários. Como tem gente comentando, perguntando se ainda pode comentar, a gente decidiu colocar também nesse episódio o mesmo esquema. Então, quem comentar nesses episódios do A Gente Te Conta, a gente vai sortear um brinde. Já posso dizer qual é o brinde? Que seria legal. Já posso? Então, o brinde vai ser o seguinte. Nós aqui do Sítio Gerânio, estamos dentro do Sítio Gerânio, temos uma atividade mensal que é o nosso piquenique, que é sempre num sábado pela manhã. Ou no domingo também já rolou. E o próximo piquenique, e é uma atividade que tem trilha ecológica, você conhece o sítio, as crianças brincam no parquinho, tem a cesta de café da manhã, se você quiser adquirir, é uma atividade muito legal. E ela é uma atividade que tem um custo, né? Então a gente vai dar como brinde para as pessoas que comentarem, vamos sortear no próximo episódio 2 vagas para esse piquenique. Então 2 entradas vão ser por nossa conta. E aí, se você quiser trazer mais gente, fique à vontade também, tá bom? Então comente, siga a gente lá, tá aumentando o número de seguidores. Isso é legal, porque aí o podcast chega em mais gente comenta, mais gente fica sabendo das nossas atividades, tá? A gente te conta. Mas antes da gente começar, a gente queria responder perguntinhas. A gente recebeu algumas perguntinhas no Instagram e também no comentário aqui do Spotify. Então a gente queria responder, né? Na verdade, eu vou colocar uma pessoa muito gabaritada para responder, que é a nossa coordenadora pedagógica. Oi, gente, como vocês estão? A primeira pergunta que a gente recebeu aqui foi de uma mãe pedindo para dicas de como estimular a autonomia com relação ao material escolar e aos cuidados e responsabilidade com o material escolar na escola. Primeiramente é saber que isso é um processo, então vai durar um certo tempo, né? Provavelmente toda a infância, talvez a adolescência, e vai precisar de reforço, vai precisar de repetição sobre cuidado e zelo com os materiais, né? Principalmente para as crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade de ter essa percepção do zelo, do cuidado com o externo. E aí uma outra dica que eu queria dar é ter elementos visuais. Isso ajuda muito as crianças a reconhecerem, a lembrarem dos passos, dos combinados, do que precisa ser lembrado. Então, por exemplo, uma dica seria imprimir numa folha fotos de todos os elementos que essa criança precisa ter na mochila. E aí pode plastificar e colocar dentro da mochila da criança. Então combina com ela que antes dela sair da escola, ela vai dar uma olhadinha ali naquela folha e ver o que está faltando e o que já está lá. Que aí ela confere e tem esse suporte visual e não fica somente no campo abstrato da memorização dela. E a outra pergunta que nós tivemos é sobre a partir de qual idade que a gente recebe as crianças aqui no Sítio Escola Gerânio. Então, a partir de 2 anos de idade. Ano que vem, as crianças que já têm 2 anos ou vão completar até o dia 31 de março já podem fazer a matrícula aqui na escola. E nós atendemos até o 5º ano do ensino fundamental. Nesse primeiro ano, nós estamos com o primeiro ano do ensino fundamental, mas ano que vem, bem provável que teremos outras turmas também. Muito bem, muito obrigado. E sobre essa questão do esquecimento que essa mãe colocou, eu acho legal a gente também pensar em dar mais valor nas vezes que essa criança lembra
de trazer tudo do que nas vezes que ela esquece, para a gente não reforçar, né, aquela coisa, nossa, você é muito esquecido, nossa, você é muito isso. Então a gente também tem esse cuidado para, né, dar espaço para ele ter essa outra camada dentro da maturidade dele, né, e não só rotular, porque às vezes a gente também coloca muito nessas caixinhas e aí a criança vai se acostumando com aquilo, beleza, eu sou esquecido. E, enfim, só para complementar. Se você tem dúvidas, pode continuar mandando, tanto no Instagram, no WhatsApp, no Spotify, nas outras plataformas, que é outra vez importante. A gente está agora na Apple Podcast, estamos no YouTube Music, no Amazon Music, no Deezer também. Então, não tem mais desculpa para não escutar. Pode mandar lá em qualquer um desses que a gente recebe e a gente responde. Vamos nessa? Quer saber mais sobre alfabetização e letramento? A gente te conta. A gente te conta. Então, gente, como sempre, eu acho que a primeira pergunta que a gente começa a nossa conversa, que eu acho interessante vocês falarem, é o que é alfabetização e o que é letramento, e nesse caso, como eles se complementam, onde eles se divergem, o que é isso, para a gente explicar, para começar a nossa conversa hoje nesse podcast. Oi, gente, eu sou a Aline, então, professora da Amanda Saia. E, assim, a alfabetização ela é um conceito um pouco técnico, né? Alfabetização é codificação e decodificação de símbolos, de códigos. O nosso alfabeto, ele é um código. A gente aprende aquele código e aquele código tem um valor sonoro. Então, todas as letras têm um som, né? E o letramento, ele é um conceito que a Magda Soares trouxe muito pra gente, a gente vai falar um pouquinho dela depois, mas o letramento, ele vai falar sobre a função social daquela escrita. Do que adianta você aprender a ler e escrever sem saber como usar aquilo, né? Como interpretar um texto, como usar aquilo a seu favor. Então, assim, na nossa vida social, a alfabetização ela vai muito além de saber escrever seu nome, de saber ler ali um jornal, alguma coisa assim, mas você tem que saber interpretar aquelas informações. Então, só para complementar, que eu acho que muitos de nós, né, na nossa alfabetização, vivenciamos uma alfabetização muito sem contexto, né? Então, a gente aprendia as letras, depois a gente aprendia as sílabas, né, as famílias silábicas, e esse é um método de alfabetização. Só que hoje em dia a gente traz uma concepção um pouco diferente, que é uma alfabetização com método fônico, que a gente começou a se preocupar um pouco mais com essa questão dos sons de cada letra. E aí, para as crianças hoje em dia, que juntam o som de cada letra e formam uma sílaba, fica mais interessante e mais fácil de associar do que decorar cada família silábica de cada letra. Então, simplificou. Não é um método que funciona para todo mundo, porque cada um aprende de um jeito, né? Mas a alfabetização é isso. Acho que cabe ao professor ter a sensibilidade de saber qual é o melhor método que está se adequando para a turma e apresentar as opções. Já que você falou, Dani, que tem diferentes métodos de alfabetização, seria interessante você listar, porque eu acho que poucas pessoas sabem quais são esses métodos. Talvez até dizer como que a gente se utiliza deles, né? Como que a gente faz essa seleção, como que o professor tem a base para poder escolher o melhor método que ele vai utilizar com aquela turma ou com aquela criança. Legal, e também eu acho que seria bacana, complementando o que a Isa colocou, dar um exemplo. Porque você falou, no método assim, o método... Para quem entende disso, deve ser fácil, mas assim, lembrando aqui que eu sou o que não entende nada. Então me dá um exemplo aí prático de como é o jeito mais tradicional e essa forma mais fônica para a gente, para o nosso ouvinte aqui também, né, que é assim como eu, não está tão inserido nessa área para entender, até porque meu filho vai entrar nessa fase, né, no ano que vem, então a gente fica ansioso mais do que eles. Eu vou aproveitar que você falou isso, que ele vai entrar no que vem, que o Theo já entrou nisso. Porque, na verdade, a gente pensa que a alfabetização ela vai começar no primeiro ano, e ela não começa. A alfabetização ela começa na vida no útero. A partir do 4º mês de gestação, a gente tem pesquisa que fala que a criança já está sendo alfabetizada. Porque alfabetizar não é só você, agora eu sei que B mais A faz Bá. Isso não é alfabetização só, né? Isso é só codificação e decodificação. Então, assim, a criança, quando ela começa a fazer uma leitura de mundo, quando ela começa a experimentar, ela já está sendo alfabetizada. Você pediu um exemplo, a Dani vai falar um pouco aqui dos métodos, né? A gente tem vários. Como você falou, a gente tem que realmente adaptar. Eu acho que, assim, a gente tem que fugir um pouco do tradicional, que a gente já viu que isso não funciona. Só que a gente focar só num método, esse método aqui é inovador, ele é muito diferente, vai virar um método tradicional, se você só usar isso.
Então a gente tem que, deixa eu observar minha turma, deixa eu observar como que tá também o clima dessa turma. Às vezes a gente prepara uma atividade e aí chega lá e não vai dar certo. Então a gente também tem que ter a capacidade de observação para poder adaptar. E também, assim, essa criança aqui, eu tenho uma das crianças na sala, por exemplo, que ela consegue fazer, ela pensa na letra, mas ela faz o sinal, o símbolo da letra no ar, com a mãozinha, né? Tem criança que não, ela precisa do recurso visual. Então, tem criança que é mais sinestésica, assim, precisa tocar, precisa sentir com o corpo, né? Então, um exemplo de atividade. Ontem a gente fez um ping-pong das letras, né? E aí, o que a gente fazia? A gente tem um alfabeto na parede, a gente pegou ali, fez uma caixa de ovo mesmo, a gente colocou as letras do alfabeto ali, uma bolinha e uma competição. Então a gente colocou música e a ideia é você terminar de completar todas as letras antes da música terminar. Então você jogava uma bolinha, na letra que caísse você tinha que ir lá no alfabeto da parede, apontar e falar o som daquela letra. Então, como é que é o som do C, K, K, e o D, e aí a criança, ela vai pegando assim de uma forma lúdica, divertida. Por exemplo, que a gente usou, ou até assim, a gente fez umas estações também, e aí tinha a estação de coordenação motora fina, de memória, então a gente fez um joguinho da memória, fez um de massinha, então tem uns materiais preparados, assim, que tem linhas curvas, linhas retas, linhas pontilhadas, e aí ela tinha que completar com a massinha, né? Só que aquilo ali, ela vai criando formas também, não fica só, vou colocar aqui, então... Agora, com isso aqui, você vai criar uma borboleta, você vai criar... Aí ele começa a criar a partir daquilo. Aquilo tudo você está sendo alfabetizado. Eu só queria comentar, Aline, que eu achei interessante. Eu acho que poucos pais, poucas famílias vão saber disso, né? Porque como a gente veio de uma alfabetização mais tradicional, quando você falou o som da letra, né? Eu acho que a gente não tem esse hábito de entender que é o som que a gente tem que aprender. Que o som da letra C é esse, né? E que vão ter várias letras que têm diferentes sons. E a gente não está acostumado, né, para quem teve uma alfabetização tradicional, aí nesse método, né, do fônico mesmo, do fonema, de que som a letra tem. Isso é bem interessante, bem diferente. Eu acho que as famílias não estão acostumadas. Né? Não sabia nem que meu filho estava sendo alfabetizado. Brincadeira, eu sabia, porque a professora é muito boa e ela já tinha me falado. Isa, essa questão que você comentou sobre para as famílias é muito estranho, né? E é mesmo, porque eu lido muito com alfabetização, essa é uma das minhas áreas preferidas de atuação como pedagoga. Eu acho que é uma fase linda, assim, muito legal, muito divertida, mas depende de como ela é apresentada para as crianças. Às vezes as crianças se desmotivam porque acaba sendo algo muito mecânico, muito sem sentido e sem contexto para elas. Então, a partir do momento em que ela entende, né, que tem a ver com letramento também, ela vê mais sentido, mais significado, entende para que ela vai usar aquilo que ela está aprendendo naquele momento, né? E é isso, as letras no método fônico, elas têm som, né? Cada letra tem um som e algumas letras têm mais de um som, né? Por exemplo, o G, a letra G, com A, com O e com U, ela tem um som. Já com o E e com o I, ela tem outro som. Então, as crianças aprendem os sons para depois irem juntando. Já no método silábico, que foi o que a gente aprendeu, a gente aprende as famílias silábicas. Então, o B, a gente vai aprender o Ba, Be, Bi, Bo, Bu, né? Esse é bem clássico. E aí, depois a gente vai juntando. Só que tem palavras que têm sílabas complexas. Então, quando a gente junta e tem uma palavra, por exemplo, placa, esse plá não é pá, não é pé, não é pi, não é boy, não é bu. E agora? Isso causa uma confusão nas crianças de, por exemplo, essa sílaba eu não sei escrever, porque ela só sabe escrever sílabas simples, né, com uma vogal e uma consoante. Então, o método fônico, ele traz essa complexidade e, ao mesmo tempo, simplifica, porque ao invés da criança ter que aprender 26 famílias silábicas, né, das letras, ela vai ter que aprender apenas o som de cada uma das letras, e algumas das letras têm mais de um som. Você falando disso, agora me veio uma dúvida, se eu estiver falando besteira, vocês ignoram. Mas assim, o placa, né, é por isso que pode acontecer de uma criança começar a falar errado entre aspas também, porque ela está aprendendo ali, mas assim, de usar um praca ou de usar um paca sem o L por conta disso, porque ela não aprendeu dentro dessa família essa, ou não tem nada a ver isso? E aí,
Fique à vontade. Não, geralmente esse tipo de confusão tem a ver com o regionalismo, né? Com o contexto cultural em que a criança está inserida. Então, isso pode ter a ver com a forma que ela escuta os outros falando, ou então até com uma dificuldade de reproduzir alguns sons, né? Tem algumas crianças que nascem com a língua presa e tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer o som da letra R, e aí trocam pelo L, que é mais fácil de ser reproduzido. Isso também puxando para o inglês também, não para o ensino de inglês em si, mas dentro da área de fonética e fonologia, Thiago, a gente aprende que acho que esse erro que você está perguntando vem mais de palavras o lugar de produção daquele som é muito parecido. Então, por exemplo, você vai ter palavras como o P e o B, que eles parecem, né? Eles têm lugares de produção sonora muito parecidos. Então, geralmente, as crianças elas vão confundir as letras quando eles são em lugares de produção de som parecidos. Aí, assim, a gente poderia entrar aqui em tipos, né, mas a gente não vai falar disso hoje. Mas esse erro, ele geralmente vem quando o lugar da palavra, o som da palavra, ele é muito, muito parecido ao local, e a criança acaba confundindo. Tem uma questão nisso também, que assim, a gente tem a parte neurológica, né? Então, o nosso cérebro, ele vai desenvolvendo, você não nasceu com ele pronto, né? Então, tem uma parte do cérebro que ela é responsável por você ler aquilo ali, né? Ver o símbolo e juntar aquilo com o som. Então, e essa parte, ela só está desenvolvida de uma forma plena para você conseguir fazer isso a partir dos 6 anos. Por isso que a alfabetização formal começa nos 6 anos, né? Então, assim, a gente tem também essa parte do desenvolvimento biológico mesmo para estar preparado para isso. Então, as crianças pequenas vão trocar também por conta disso. Na leitura também é importante a gente pensar no tempo certo de fazer as coisas. Tem um tempo certo. Se você começa a alfabetizar muito essa parte formal muito cedo, também não vai ser benéfico, sabe? A criança está apresentando interesse. Legal, vamos estimular. Às vezes não é isso, né? O que a gente pode fazer na educação infantil, que é a minha área, para desenvolver isso, é a parte da memória de trabalho, né? Então você usa o corpo. Pode fazer isso em casa. Você vai fazer o som do F, coloca a mão na frente e faz. Você vai ver que vai sair um arzinho. E aí o F e o V, ele tem um som muito parecido. As crianças confundem muito. Aí você vai colocar a mão na garganta e vai fazer o som do V. Você vai ver que ele vai tremer. E é isso que a gente faz com as crianças, porque se ela não está pronta ainda para essa parte, mas ela está pronta para entender o corpo dela. Da onde que esse som está vindo? Onde que eu estou fazendo esse som, né? Então, a gente tem outros métodos também que você começa... Tem a parte do som que você começa do pequeno para o maior, né? Do menor para o maior. Então, do som, aí para a sílaba, para a palavra, para a frase e para o texto. Mas tem também o método que você vai do texto para a frase, para a palavra. Então, assim, também entender a necessidade ali, e quando você engloba tudo isso, você consegue mostrar para a criança que ela consegue utilizar isso de várias formas. Você não precisa ficar bebe, babu e vai ficar isso a vida toda. De onde isso está vindo? Como que isso faz? É interessante a criança ver a gente escrevendo, a gente falando, como a Dani falou. Ele está ouvindo você falando. Como que você está falando isso, né? A criança não sabe escrever ainda, mas ela começa a ter uma escrita espontânea porque ela está vendo você escrever. Por mais que a criança não entenda, não está vendo, escreve na frente dela, você vai ver que ela vai começar a se interessar. Muito legal, Aline, isso que você falou me lembrou, essa questão da maturidade cognitiva, ela também tem que estar alinhada com o que a capacidade que a criança tem. A gente não pode colocar um lápis na mão de uma criança de 3 anos de idade e esperar que alguma coisa aconteça. E aí é uma coisa muito interessante que eu aprendi com você, aprendi com a Aline aqui durante a nossa formação pedagógica, que tem relação até com a idade óssea. Há ossos que não existem ainda dentro da mão de um bebê para que a gente coloque um lápis na mão dele, né? Então, quando essa criança está com 6 anos, que geralmente é quando acontece essa alfabetização formal, aí você já pode colocar esse lápis, porque esse osso surgiu, né? Então, até a idade óssea está relacionado com o processo de alfabetização. Isso é muito legal, porque assim, a gente vai estimulando, a criança já tem a pega, né? Desde pequenininho você vê, você coloca um bebezinho, ele vai segurar o seu dedo, né? Ele tem a pega. Mas essa pega, gente, presta atenção, porque tem coisa que pra gente é muito fácil, mas pra uma criança é muito difícil. Pra ela, o jeito que a gente segura o lápis, ele não é natural. E uma coisa importante falar também, que a alfabetização, ela não é inata do ser humano. Matemática a numeracia Se vê uma pessoa que às vezes não sabe ler e escrever, ela sabe contar. Ela sabe fazer conta. Mas ler e escrever não é algo natural, você tem que forçar o seu cérebro mesmo para isso.
Eu vou trazer só um exemplo prático da minha vida com a educação de jovens adultos que você falou. Eu tinha alunos da EJA que estavam em processo de alfabetização ou tinham acabado de ser alfabetizados, porque a EJA é acelerada, mas desses alunos que tinham muita dificuldade com a escrita, eram excelentes alunos de matemática, porque eram pedreiros, trabalhavam com obra, mexiam com números e também já vinha disso. Então, só nesse exemplo você vê a diferença de que algo que é inato é algo que não é, como eles tinham facilidade com a matemática e dificuldade com a escrita. E agora eu vou passar para a Dani, até para a gente começar também a voltar para esses métodos e encaminhar, inclusive, para a parte de letramento, né? Vamos falar um pouquinho de letramento também agora, né? Antes da gente entrar na questão dos métodos, eu queria só comentar uma coisa que a Aline já tocou no assunto, que é sobre a coordenação motora fina, né? Essa é também uma habilidade muito importante no período de alfabetização. E ela só acontece com a frequência, né? Então, quando a gente tem um contexto de sala de aula, a gente apresenta, as letras diariamente. A coordenação motora fina, ela é diária também. E não necessariamente ela precisa acontecer de uma forma em que só reproduza, com cópia, né? Cópia e reprodução, colagem, aquela atividade clássica de cobrir o pontilhado, sabe? Acho que muitos de nós vivenciamos isso. E tem outras formas de fazer, de forma mais lúdica, mais interessante, mais criativa para a criança, que ela também vai desenvolver as mesmas habilidades. Então, acho que essa questão da coordenação motora fina é uma questão que as famílias trazem com muita ansiedade, de que a criança aprenda a letra cursiva, que a criança aprenda a escrever todas as letras, e que a letra não esteja espelhada. A espelhada que a gente chama é quando a letra está, sabe, como se estivesse olhando pelo espelho mesmo, se estivesse ao contrário. E isso, inclusive, acontece porque a criança ainda não tem a lateralidade dela totalmente constituída. E ela vai acontecer por volta dos 7 anos de idade, mas ela pode ser, sim, estimulada. E aí, voltando nos métodos, né, a gente acabou falando bastante do método fônico, e tem o método silábico, que é o que eu já exemplifiquei também, né, das famílias silábicas. O método fônico, ele teve muita influência da fonoaudiologia, que é uma área, né, da saúde que contribuiu bastante, né, junto da psicopedagogia, para a gente entender melhor sobre a alfabetização e formas de ensinar. E aí tem um método global, que é esse que a Aline comentou também, sobre as palavras serem grandes, né, a gente aprende a frase, depois a palavra, depois a sílaba, depois a letra. O método alfabético, que é ensinar o alfabeto e a correspondência da letra e do som. E método natural, que é baseado na aquisição da linguagem natural da escrita e da leitura. Muito bacana, Dani, que bom. Obrigada, eu só queria esclarecer mesmo quais eram os métodos para as pessoas saberem que tem mais de um. E aqui no City Escola, a gente usa algum método? É o método que a gente usa? Só explica pra gente como que faz essa seleção e como funciona. O primeiro método que nós apresentamos é o método fônico, né? Antes disso, já lá no ensino infantil, por exemplo, na turminha de 2 e 3 anos, a gente fala assim, né, que cada faixa etária tem algumas coisas que a gente precisa apresentar. E isso precisa ter sentido. Então, lá na turminha da Moana, de 2 e 3 anos, ela já vai ter contato com letras, como aprendendo sobre a primeira letra do nome dela, né, que é coisa mais importante do que aprender sobre o seu próprio nome. Então, ela já aprende a letra ali do nome dela e, consequentemente, a dos amiguinhos também. Então, ela já aprendeu ali várias letras que têm sentido para ela. Então, muito provavelmente, ela fala, vê o M em outro contexto e associa ao nome dela. Vê outra letra e associa com o nome de outra criança também. Então, a gente tem isso, né, na turma de 2 e 3 anos, e na turma de 4 e 5. Ele já tem um contato um pouco maior com todas as letras, né, tanto na grafomotricidade, que significa a gente entender qual é o movimento da letra, como que é o símbolo que ela representa, sabe? Então, isso pode ser feito de várias formas, sendo... você desenha com uma corda a letra U no chão e a criança tem que pisar por cima da letra para ela entender o movimento da letra. Isso é grafomotricidade. E a fonética é o som da letra, que também já é apresentado na turminha de 4 e 5 anos, porque alguns já vão para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, no primeiro ano já é interessante que eles já reconheçam todas as letras, né? E aí, no primeiro ano, que vai ser o momento, assim, oficial de trazer a alfabetização com maior intensidade, né? O enfoque maior é na alfabetização e na matemática, né? Nas noções matemáticas. E aí é o método fônico. Só que, se esse método não funciona para alguma criança, a gente vai adaptar e vai apresentar outras formas também. Inclusive, tem acontecido já agora na Jataí de que uma criança não está se assimilando muito bem, não está sendo o melhor método para ela. Então, a gente vai apresentar de outras maneiras também para ver se é mais eficiente. Isso é muito importante da gente falar,
como é feito aqui no City Escola, para a gente não colocar tudo numa caixinha. Porque o foco não é o professor, o foco é a criança, né? É o aprendizado daquela criança. Então, assim, para que as famílias fiquem muito tranquilas, inclusive se você não estiver no City Escola, estiver em outra escola, a educação do seu filho, o protagonista tem que ser o seu filho, né? Então, para que a gente esteja atento para essas escolas que colocam tudo muito fechado. Não, nós usamos o método tal. Mas e se meu filho não se encaixa nisso, né? E se meu filho tiver facilidade de outras coisas? Então, a gente tem essa abertura e esse conhecimento de saber que existem várias formas, né? Para que a gente não fique refém aí de determinadas situações ou não, nós somos isso, nós somos aquilo. Cara, o foco não somos nós, é a criança, né? Como é que aquela criança vai atingir o pleno desenvolvimento dela em uma educação que seja libertadora e transformadora para a vida dela, né? Isso que é mais interessante. Legal, Thiago, é isso mesmo. É bom saber e esclarecer isso para os pais justamente para que a gente saiba que a gente está sempre focando no melhor para o aluno. E aí você falou uma coisa que eu acho que aí tem tudo a ver com o gancho que a gente vai puxar para letramento agora, que foi o exemplo da Moana, né, da minha filha, que estuda aqui na turma Mirim. E ela realmente, ela já reconhece a letra do nome dela, ela fala M de Moana, e é engraçado porque na turma tem mais 2 crianças com a letra M, mas é sempre o M da Moana, né, ela não se refere às outras crianças, ao mesmo tempo que já aconteceu dela ver outras palavras e falar B de Bento, C de Caetano, S de Sol. Então, ela associa as letras já no mundo dela, então ela entendeu que a função social das letras, que aí é o letramento, a gente está entrando na conversa agora do letramento. Ela entendeu a função social, mas ela associou o que a Dani falou, que tem sentido para ela. O que tem sentido para uma criança de 2 e 3 anos na escola agora? A vivência com os amigos, a vivência com a professora, a vivência da escola. E aí ela pegou essa vivência e conseguiu levar para fora. Então, em outros contextos, ela reconhece letras e associa ao nome dela e dos colegas dela. E aí isso é o letramento, né? A gente pode falar de letramento também, em exemplo, do Theo. Então, no início do ano, a gente fez um livrinho dos 5 sentidos. As crianças ainda não... Estavam bem no iniciozinho, assim. É legal também ver essa evolução, gente. É muito legal. Realmente é um assunto muito legal. E você vê... Quando você acompanha os trabalhinhos delas... assim, aqui a gente não tem muito atividade assim, um caderninho, um monte de ficha, é muito pelas experiências, a gente até tem as atividades mais escritas e tal, mas quando você vai vendo pela experiência da criança, porque aí não fica só na repetição, ela pegou aquele conhecimento, processou, e em outra situação que não tinha nada a ver com aquilo, ela conseguiu aplicar aquele conhecimento, isso é muito legal. E aí, a gente fez o livrinho dos 5 sentidos, e eu tava sempre lendo historinhas pra eles, e eu sempre falo, esse aqui é o autor, o ilustrador, são coisas diferentes, tem uma editora, e aí tem autor que gosta de colocar uma dedicatória no início, né? E aí o Theo quis botar uma dedicatória pro primo dele, pro José Eduardo. E aí aquilo criou um sentimento de pertencimento, né? Aí ele quis mostrar, e aí toda vez que ele lembra desse livro, ele lembra da dedicatória que ele fez pro José Eduardo, isso é letramento. Então, assim... É a parte de, pra que as crianças até perguntam, pra que eu preciso aprender isso? Do que adianta? Meu pai lê pra mim a historinha, né? Então, pra quê? Pra eu criar a minha história. E eles estão começando a querer agora escrever livros, criar histórias. E a gente vai fazer um projeto do universo, e aí entra o letramento. Então, a gente vai pegar um tema de interesse das crianças, um tema que elas têm muita curiosidade, e aí a gente vai, a partir dali, trabalhar as habilidades da alfabetização e do letramento. A gente vai trazer um vídeo que tem legenda, a gente vai trazer um jornal, a gente vai fazer um fichário de consulta sobre os animais, sobre a fauna aqui do mundo, da Terra que a gente vive. Então, a gente vai trabalhar todos os planetas, né, do sistema solar, e as crianças vão ser alienígenas, elas estão vindo conhecer o planeta Terra, e elas vão estudar sobre o planeta. Então, como é que é a fauna, como é que é a flora, como é que são os habitats. Isso é letramento. É entender como é que funciona o mundo e o que eu posso fazer com isso. Já que a gente tá falando do Theo, uma coisa muito legal que aconteceu anteontem, não me lembro. Ele achou, porque aqui, gente, no final do semestre, acho que é do semestre, as professoras entregam pra gente ali um relatório da criança, como tá sendo, e ele encontrou uma ficha do primeiro relatório dele, do primeiro bimestre desse ano, e ele reconheceu porque tinha a cara dele, né, o sorrisinho dele lá. Ele pegou aquela ficha, ele tirou o papel de dentro, ele me entregou e falou, papai, o que é isso? Eu falei, é a sua ficha de avaliação. Ele, aqui tá escrito coisa sobre mim? Eu falei, sim. Ele, você pode ler pra mim? Aí eu li para ele 2 parágrafos, porque também a paciência dele é curtíssima, né? 2 parágrafos, ele falou, se a professora Aline não tivesse escrito isso para você, você não ia saber. Eu falei, não, eu não ia saber. Ele, isso é importante, né? Eu falei, muito importante.
E aí, como eu estava já estudando as coisas para esse podcast, eu falei, cara, olha como é isso, né? Para ele foi aí. Ele nunca chamou a atenção dele, e agora começou a chamar, que ele entendeu ali aquele contexto social daquela escrita e da importância daquilo. Então ele está muito nesse momento. Isso que você falou do Theo é muito legal, porque a Dani tinha comentado no primeiro episódio que o interesse, tipo assim, o despertar do interesse do Vicente para a leitura e para a escrita veio a partir do projeto de Aracnídeos. Em que sentido? Se a escrita e a leitura ela é algo forçado, colocado goela abaixo, algo que é chato, que não tem sentido, não tem propósito, a criança ela não vai querer aprender. Agora, quando a gente vai em algum lugar que é interessante, que ela entende o propósito daquilo, que ela quer saber, que a leitura e a escrita tem algo dentro dela que, poxa, se você não tivesse lido, papai, se ela não tivesse escrito, isso eu não saberia dessa informação. Então, eu acho interessante que eu acho que esse é a beleza do letramento, de quando você coloca a alfabetização junto com o letramento, que é gerar esse despertar, esse gosto pela escrita e pela leitura, que a gente perde ao longo da vida escolar, né? A gente tem adultos que não gostam de ler, que não gostam de escrever, que não querem escrever, porque não teve essa paixão, esse despertar do, nossa, por que ler é legal? Por que eu gosto de ler? Por que isso é importante para mim? E aí a gente entra no exemplo, né? Que isso não vai ficar só na escola, gente. Precisa da família. Então, assim, vou falar da minha experiência pessoal, né? Eu amo ler. Eu leio mais de 25 livros por ano. E, assim, se deixar, é horrível, porque agora eu tenho que vir trabalhar, eu não posso ficar lendo mais em casa. Mas, assim, na adolescência eu virava noites e noites lendo. Era uma coisa, assim... E é uma memória afetiva. E o exemplo é o quê? Por que eu gostei tanto de ler? Da onde que veio essa paixão? Da minha família. Então, assim, na casa do meu avô, o andar de baixo, todas as paredes são cobertas por livros. Você não consegue ver outra coisa que não seja isso. E eu vi ele escrevendo. E quando era criança, meu avô publicou um livro, né? E aí ele falou assim, olha, aqui tem coisa de adulto que não é pra você, então eu vou botar um clipe onde você não é pra você ler. Claramente. E onde a gente queria ler, né? Só que eu ficava com medo dele descobrir, ficou nessa coisa. Só que foi interessante, porque ele colocava coisas da família, ele colocava as coisas sobre os animais de estimação que ele teve. Aquilo foi despertando. Minha família também, quase todo final de semana, a gente ia numa livraria, tinha a Livraria Cultura aqui na época, né? E aí a gente ia lá, e pra mim, quando você é pequeno, gente, tudo é grande. A livraria era uma coisa enorme, uma coisa mágica, e parecia que, assim, toda vez que eu ia lá, mudava de lugar os corredores, as coisas. É claro que não tava mudando, mas, assim, pra mim era uma coisa viva, né? E eu não sabia ler. Só que eu queria saber por que isso aqui tá aqui, né? Por que as pessoas estão vindo aqui? Isso aqui deve ser muito interessante, né? E aí os livros começam a parar de ter figura. Por quê? Né? Eu queria ler e começou a gerar esse interesse. E aí quando meu pai viu esse interesse, então sempre que a gente ia, ele sempre comprava um livro. Então assim, se não tivesse como comprar, a gente lia um pouquinho, achava uma coisa interessante, ou às vezes era uma coisa de história, não era nem livro para criança, era um livro de uma biografia, alguma coisa de geografia, e ele ia lá pesquisar comigo, aí tinha lá a escrita, na época não tinha Google, mas a gente ia pesquisar sobre, né, então gerava um outro tipo de interesse. É importante que as crianças também te vejam lendo. Hoje em dia, na era do celular, a gente fica muito mais no celular, até porque a gente trabalha também no celular, né, então a criança acaba vendo muito. Mas o seu filho tá te vendo ler? Ele tá te vendo escrever? Ele tá achando isso importante? Até porque, assim, essa coisa do grafismo que a Dani falou, ele precisa ver, isso é interessante, onde que começa essa letra? O C, eu começo por cima ou eu começo por baixo? Eu começo pelo meio, depois eu completo? Ele precisa ver você fazendo para saber como é que ele vai fazer esse movimento da mão e como é que ele vai construir essa letra dele. Sobre isso que a Aline falou e o que a Isadora falou, tem a ver com o processo de encantamento. E, na minha opinião, não existe aprendizado sem encantamento. Quando não há encantamento, você decora. Quando há encantamento, você aprende. E aquilo fica para a vida toda, né? E também está relacionado à questão da criatividade. Porque se a gente limita, se a gente diz exatamente como tem que ser, a gente poda a criatividade da criança e aquilo vai morrendo ao longo do tempo. Aí, agora eu queria falar de uma outra coisa que tem a ver com a alfabetização, mas que pouquíssimas pessoas sabem. Eu e a Aline temos muito mais proximidade com isso, né, pelo campo da psicopedagogia, mas existem as habilidades preditoras, que a gente acha que a alfabetização é só aprender as letras, né, aprender a escrever as letras, os sons, e não é só isso, tem outras habilidades que são anteriores a isso, que vão dar uma boa base para a criança
chegar no momento da alfabetização com habilidades mais sólidas, né? Uma delas é o vocabulário. Muito importante a gente estar sempre comunicando com a criança, fazer brincadeiras de rimas, brincadeiras de aliteração, sabe aquela brincadeira clássica de adedonha? Então, né, ali a gente já está incentivando com que a criança perceba alguns fonemas que são parecidos. Então, isso também entra a questão da consciência fonológica. Consciência fonológica é algo muito importante no processo de alfabetização, porque quando ela está ali pensando em como escrever uma palavra, ela vai falando ali os sons na cabeça dela, para ela reproduzir ali no papel qual é a letra que representa cada som. Também tem a coordenação olho-mão. Então, para ela escrever uma letra, para ela copiar alguma questão que está no quadro, ela tem que coordenar o movimento da mão com o do olho, com a letra que ela quer representar. E a memória, né? A gente tem que sempre utilizar a memória para se lembrar a grafomotricidade de todas as letras, né? Então, cada letra tem um desenho diferente ali, e são várias letras. Então, até que tudo isso fique configurado, né, na sua memória, isso leva um certo tempo e requer prática e frequência. Essa questão, por exemplo, da coordenação motora, da memória, eu estava fazendo um curso essa semana sobre alfabetização, ela deu um exemplo assim, que a criança, quando ela precisa copiar alguma coisa do quadro, e ela fica assim, hoje, aí ela olha pro quadro, eu olho pro quadro, fui, olha pro quadro. A nossa capacidade da gente ler, memorizar aquilo e fazer aquilo durar mais tempo, você escrever e ser mais rápido também, é a partir disso. Só que isso aqui está acontecendo fundamental. Então, na educação infantil, a gente precisa trabalhar essas habilidades que a Dani comentou, para elas estarem bem desenvolvidas, para elas poderem utilizar isso aí já na vida adulta, na adolescência, na sua vida social, né? Uma das habilidades preditoras é a orientação espacial, que é a gente saber se orientar no mundo e no papel, porque na escrita ela tem uma ordem, ela é da esquerda para a direita, ela é de cima para baixo. Então, se a gente não tem uma noção espacial ali do nosso corpo, do espaço, a gente também não vai ter ali no papel, não vai ter uma organização, a gente vai passar da linha, a letra vai ficar muito grande. Então, essa é uma habilidade que pouca gente associa, mas ela também está relacionada. Outra que eu queria falar é sobre as habilidades de lateralidade, que eu estava falando sobre a letra espelhada, né? Então, a criança tem que entender o que é direito, o que é esquerda, e tem muitas brincadeiras que envolvem isso, a brincadeira de morto-vivo, a brincadeira de pular para um lado, pular para o outro, pular corda, também trabalha a questão do ritmo. Na leitura precisa ter um ritmo, a gente não consegue ler as palavras todas da mesma forma, tem uma entonação. Então, tem um mundo sobre alfabetização que a gente não vai conseguir falar aqui nesse podcast hoje, mas que é muito interessante. Ouvindo você falar, Dani, é isso, né? A gente está chegando no final da nossa conversa, infelizmente, que é sempre muito bom e a gente aprende muito, né, Thiago? A gente aprende demais e eu acho que uma coisa que você falou para mim que é importante os pais saberem olha só o tanto de coisa que envolve o processo de alfabetização e letramento. Então, assim, a gente tem que ficar com muita calma nos nossos corações, até porque se a gente cuida do processo de alfabetização, se a gente cuida do processo de letramento, a gente forma leitores, igual a Aline falou. E eu acho que quanto mais leitores uma sociedade a gente tem, uma sociedade melhor a gente vai ter. Porque é isso, hoje uma coisa que a gente tem muito que combater, e aí não sei se vocês concordam comigo, é a desinformação mesmo. É como a gente está lendo as notícias e as pessoas estão distorcendo aquilo que é o real. E aí, para a gente ter leitores críticos, bons leitores ávidos, como a Aline trouxe o exemplo pessoal dela, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente gera, que nem a Dani falou, um encantamento no processo de ensino-aprendizagem. E olha só como é importante brincar. A Dani trouxe vários exemplos agora de como se a gente não brinca, se isso não existir antes, não tem como esse encantamento acontecer lá no primeiro ano, que no nosso caso, a turma já está aí. Né? A gente não pode pular etapas, as crianças precisam brincar, elas precisam viver outras coisas para desenvolver habilidades cognitivas, habilidades motoras, para que aí sim elas comecem a estar encantadas com isso. Então, há de ter um cuidado afetivo, né, com esse processo de alfabetização e letramento, de novo, com muita paciência e muita amorosidade, para a gente conseguir fazer com que a gente gere essa nova geração de leitores críticos, né, e ávidos, né, porque a gente vai gerar uma sociedade com certeza melhor e mais consciente. E para encaminhar para o final da nossa conversa mesmo, eu entendi para mim que letramento, né, há um tempo atrás, assim, eu ouvindo vocês falando, é a importância realmente de dar sentido e nome para as coisas, né, porque outros tipos de letramento que a gente tem também é letramento racial,
letramento de gênero, letramento matemático. Então, o letramento ele não está só na alfabetização, que é justamente a capacidade de dar sentido e nome para as nossas coisas, né? E a alfabetização e esse letramento é o primeiro passo para que a gente comece a chegar em outros tipos de letramento na nossa sociedade. Eu queria só complementar do que a Isa falou, que é importante o equilíbrio, né? A gente, às vezes, escuta famílias querendo que a criança não tenha contato com letra nenhuma até o primeiro ano, até chegar o momento da alfabetização. E isso, para a criança, é um processo muito brusco, quando ele vem de uma hora para outra. Lembra que eu falei que precisa ser uma coisa frequente, uma coisa que acontece ao longo dos anos? Então, quando chega só lá no primeiro ano, a criança vai ter que fazer tudo de uma hora para outra, e é muito mais difícil para ela. E também entra a questão da faixa etária, né? Quando as crianças, quem tem criança em casa com 6, 7 anos, consegue perceber que ela diminui bastante a agitação motora, sabe? Essa questão do brincar, ela diminui bastante, porque ela consegue se concentrar por mais tempo, ela consegue ficar mais tempo fazendo coisas miudinhas ali, montando um Lego, fazendo uma pulseira, e isso tem impacto também no processo de alfabetização e no momento de aprender cada uma dessas coisas. Então, para a gente terminar, e antes de agradecer e tudo mais, eu queria ler aqui uma frase da Magda Soares, que quem trouxe esse conceito de letramento para pedagogia nesse sentido da alfabetização, e que eu acho muito legal, porque a gente fica pensando assim, mas então letramento é algo para substituir? Não, é algo que vai acontecer em conjunto, simultaneamente, né? E tem uma frase dela que é muito legal, que ela diz assim, a aprendizagem do sistema de escrita deve ocorrer simultaneamente à aprendizagem dos usos sociais desse sistema, o que eu chamo de alfaletrar. Então, eu acho que é um pouco disso, né? É alfabetizar, mas levando em consideração muito essa questão do letramento. E aí, essa criança vai desenvolver habilidades que ela vai levar para a vida, como a Isa falou, para outros tipos de letramento, né? Para outros tipos de aprendizagem. Isso é muito legal. E é muito, eu, como parte do City Escola Gerânio, eu fico muito feliz de dizer, aqui a gente faz isso. Porque eu tenho exemplos vivos aqui da professora do meu filho, que inclusive nas férias me deu dicas de como fazer para o Theo aprender melhor isso. Aí eu comprei umas letrinhas de EVA para colocar no quadro magnético. A minha geladeira agora virou um campo de escrita. Ele coloca lá o nome, ele cria palavras que ele quer criar. Ele fala, papai, escreve lá, o que é essa palavra aqui? Não dá nem para ler. Mas é importante para ele entender que se não tem ordem nisso, não tem um sentido, também não vai ter um som, não é possível falar. Então isso é muito legal, né? É muito bacana ver meu filho descobrindo isso de uma forma tão respeitosa e colocando ele tão no centro desse processo. É muito, muito satisfatório. Então, além do agradecimento para o podcast, vai o meu agradecimento à Aline, que é a professora do meu filho. Muito obrigado por cuidar muito bem dele. E antes de agradecer vocês pela visita, só queria falar que, assim, você está falando do Theo que está na Manda Saia. E eu falei, a minha filha tá na Mirim, e olha só, e ela também tá passando, eu consigo também ver que a gente tá fazendo o alfaletrar, e eu acho isso muito poderoso, porque ela não tá sendo forçada, apesar de com 3 anos e meio já reconhecer letras que para ela fazem sentido e que cabem no contexto dela, sem ser cobrada também de que está fazendo, entre aspas, a letra M certa. E então, assim, realmente é muito bom dizer que a gente consegue fazer esse processo aqui no City Escola. A gente te encanta. Então, gente, para encerrar, a gente queria muito agradecer a presença de vocês aqui no podcast. Sejam sempre muito bem-vindas, né? A Dani tá virando, quase batendo ponto, né, com a gente, mas isso é ótimo, porque, que nem eu falei, ela tem um conhecimento nessa área que é muito precioso. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas mesmo. E venham sempre. É isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade, tanto da capacitação que eu e a Dani a gente deu aqui para as professoras, né, na volta das férias, mas essa oportunidade também, porque a gente aprende muito junto. Achei muito legal. Eu lembro na capacitação o seu olhinho brilhando, assim. O City Escola, ele é um lugar que eu vejo que ele proporciona esse encantamento, né? A gente tem um lugar que chama Casa das Fadas. A gente foi para Casa das Fadas e fez atividades lá. Então, assim, é um lugar que você consegue explorar. E eu lembro, Thiago, da entrevista que eu fiz com o Thiago, inclusive com a Dani. E eu saí daqui apaixonada. Falei, se eu não conseguir esse trabalho, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu cheguei aqui e falei, tudo que a gente sonhou na faculdade, no que você quer que... Nossa, como é que eu vou poder fazer isso? Tava aqui, sabe? Então, venham conhecer. E venham, assim, conhecer, ver as crianças, ver as professoras, porque
realmente é um lugar diferenciado. Quero agradecer também, porque esse tema mexe muito comigo, porque eu trabalho com isso, né, há alguns anos e eu adoro mesmo. Eu acho que, pelo que eu vejo, assim, eu consigo fazer um trabalho diferencial de trazer muitos sentidos para a criança, de trazer a questão tátil, a questão afetiva, a memória e corporal. E eu acho que todos os profissionais deveriam fazer isso. E estou muito feliz de ter participado, porque é um tema que me encanta demais. É isso, gente. Eu também sou professora, também sou profissional da educação e realmente aqui a gente conseguiu achar um lugar que a voz da docência ela é escutada, né? E quando a gente tem a gente sendo levado a sério, que o nosso trabalho, o que a gente estudou faz sentido, não é algo padronizado, que a escola manda a gente fazer, a gente tem a liberdade para criar, você vai ter professoras mais engajadas e, consequentemente, o trabalho ele vai ser muito bem feito. Então, realmente, a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho e agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui compartilhando esse conhecimento com tanta gente que vai escutar a gente até o final desse podcast. Então, mais uma vez, muito obrigada. E se vocês quiserem também, a gente pode voltar com esse tema para aprofundar em outras coisas que não falamos, fazer uma parte 2, né? Não esqueçam de comentar. Então é isso, fechou? Estão satisfeitas, felizes? Bem? Tranquilo. Então, semana que vem a gente volta com outro tema, com outra história, com outros convidados. E não se esqueçam de comentar, né? Tem alguma dúvida aí, comenta, curte, faz tudo aquilo que a gente sempre manda fazer. Também aceitamos sugestões de temas para os próximos podcasts. Já temos muitas ideias, mas mais ideias são bem-vindas. É isso aí, eu vou colocar, a gente pode mandar aqui no Instagram, em tudo quanto é lugar. Tem um tema que você quer muito ouvir aqui, a gente te conta, pode mandar aqui no final das contas, a gente te conta, né? É isso, obrigada. Então, gente, obrigado, tchau. A gente te conta.